foi diagnosticado com a síndrome de burnout está totalmente esgotado e sem condições de trabalhar, pela lei você tem direito de se afastar pelo INSS enquanto estiver sem condições de trabalhar e por quantos dias forem necessários para sua recuperação. Durante esse afastamento você deve receber o auxílio doença acidentário e não poderá ser demitido. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como pedir esse afastamento e o que fazer caso o INSS negue o seu benefício. O primeiro passo para pedir o afastamento por burnout é reunir toda a documentação médica necessária. Ter um atestado médico de mais de 15 dias consecutivos ou então mais de 15 dias alternados, mas dentro de um período de 60 dias. É importante que no seu atestado conste a CID da doença e o tempo de afastamento necessário. Muita gente recebe atestado de tempo indeterminado. Esse tipo de atestado não é interessante para levar na perícia do INSS. Eu recomendo que você vá atualizando seus atestados de 3 em 3 meses. Não existe uma regra fixa para isso, mas eu já tive vários clientes que tiveram benefício negado após levar um atestado sem tempo pré-estabelecido. Inclusive, já tive clientes aqui que narraram que o próprio perito do INSS disse que ele não tinha como dizer o tempo, já que o médico particular não havia apontado no atestado. Então não vai arriscar com isso daí. O segundo passo para pedir o afastamento por síndrome de burnout é solicitar a abertura da comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Com a documentação médica que comprova o seu diagnóstico de burnout, você precisa entrar em contato com a empresa e solicitar que ela emita a comunicação de acidentes de trabalho. E o ideal é que você faça isso por meios que deixem registro, como por exemplo o WhatsApp e e-mail. Não faça apenas de boca. Eu tô te falando isso porque muita empresa se recusa a emitir a CAT. E se por acaso acontecer com você, você terá provas de que a empresa não quis emitir no seu caso. Inclusive, se você já passou por essa etapa e a empresa se recusou a emitir a CAT, eu recomendo que você confira esse vídeo que está aparecendo aí na tela. A CAT é uma ótima ferramenta para que você consiga o benefício 91 e, consequentemente, obtenha estabilidade no emprego. Por isso, não deixe de exigir a abertura da CAT e levar ela no dia da perícia. O terceiro passo para pedir o afastamento por burnout é agendar a perícia inicial. Com toda essa documentação, você vai precisar agendar uma perícia pelo INSS. Você pode fazer isso através do Meu INSS ou então do telefone 135. Mas eu recomendo que você faça isso pelo Meu INSS. Inclusive, utilize um computador. Apesar de ser possível fazer pelo celular, o aplicativo costuma travar e dar problema. Então, se for possível, faça aí pelo computador. Depois de acessar o Meu INSS, não tem muita dificuldade. O primeiro passo é clicar na opção Pedir benefício por incapacidade. Você vai ser redirecionado para uma outra página e deve marcar a opção Benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio doença. Em seguida, o sistema vai te passar algumas informações e você deve clicar em avançar. Agora você precisa preencher aí suas informações e também incluir alguns dados adicionais. O mais importante nessa etapa é marcar que foi um acidente de trabalho. Depois de preencher suas informações e anexar todos os seus documentos, você deve clicar novamente em avançar. Em seguida, você vai preencher os seus dados de contato, as informações da empresa em que você trabalha e o seu último dia de trabalho. Depois disso, basta informar o seu CEP, selecionar a unidade do INSS em que você deseja realizar a perícia, então a data será marcada. No fim de tudo isso, salva o requerimento e informa a data para a empresa. O quarto passo para pedir o afastamento é comparecer à perícia que foi marcada. É bem importante que no dia da perícia você leve sua documentação médica, seus atestados, laudos e receitas. Aí tem algumas dicas importantes para aumentar a sua chance de passar por essa perícia. A primeira dica é levar toda a documentação organizada, de preferência em ordem cronológica. Outra coisa que você pode fazer para facilitar a vida do perito é destacar o número da CID nos atestados com um marca-texto. Quanto mais organizada a sua documentação estiver, melhor para o perito, consequentemente, melhor para você. Outra coisa muito importante é não levar caixa de remédio. Muita gente acha que levar um monte de caixa de remédio vai sensibilizar o perito, mas isso aí só vai deixar ele mais estressado. Se você quer mostrar para o perito que está tomando remédio, aí quais os remédios está tomando,
leve as receitas, não vai levar caixa de remédio. Outra dica importante é para você não ficar calado esperando o perito te perguntar as coisas. Fale, não tenha vergonha de falar. Fale sobre o seu cargo na empresa, fale sobre as coisas que vem acontecendo de errado, fale sobre o que te levou a adoecer. Fale sobre tudo isso. Diga como você se sente, fale os sintomas, diga todos os sintomas que te impedem de trabalhar. Não tenha vergonha de falar. Mas assim, fala com educação, seja respeitoso. Lembra aí que o perito está ali trabalhando. Então é importante que, acima de tudo, você age de maneira respeitosa. Outra coisa importante é não mentir. Não minta, não exagere, diga apenas o que realmente está acontecendo. Não tem necessidade de mentir ou de exagerar. Se você fizer isso, se você mentir ou exagerar, a consequência é que vai colocar toda a sua credibilidade em risco, já que a chance de o perito perceber é enorme. Então, não precisa exagerar os sintomas não. Com essas dicas aí, eu tenho certeza que você conseguirá passar nessa perícia tranquilamente. E o quinto passo para você pedir esse afastamento é acompanhar o resultado da perícia. Na maioria dos casos, não costuma demorar tanto. E uma dica extra é que assim que você sair da perícia, já solicita aí no Meu INSS a cópia do laudo da perícia. E aí a gente entra agora em um assunto bem delicado, que é o que fazer quando o INSS nega o benefício. Infelizmente, essa é uma possibilidade que deve estar aí no seu pensamento. Muita gente não consegue passar pela perícia, principalmente nas perícias de prorrogação. Se isso acontecer, você terá basicamente duas opções: entrar com o recurso administrativo ou entrar com o processo contra o INSS. Para saber o melhor caminho, você vai precisar entrar em contato com um advogado previdenciarista para avaliar o motivo dessa negativa. Mas em regra, o recurso administrativo dificilmente dá solução para o seu caso. Uma coisa que eu costumo recomendar aos meus clientes é aguardar 30 dias, tentar novamente a perícia, ou seja, solicitar um novo benefício. Caso esse novo benefício seja negado novamente, mover uma ação contra o INSS. Mas veja bem, essa é uma orientação genérica e não necessariamente será o melhor caminho para o seu caso. Por isso é bem importante conversar com um advogado para que ele realmente avalie o seu caso. Mas a gente precisa conversar aqui sobre a sua relação com a empresa depois dessa negativa do INSS. Quando o INSS nega o benefício, teoricamente você precisa retornar para a empresa. Pelo menos você vai precisar passar pelo exame com o médico do trabalho da empresa. É bem importante que você passe por esse médico e informe sobre tudo o que aconteceu. Diga que está sem condições de trabalhar e apresenta aí o atestado do seu médico particular. Caso o médico do trabalho concorde que você não está apto para o trabalho, você não poderá retornar para a empresa. Isso daí é uma coisa boa, pois nesse caso, a empresa será responsável pelos seus salários até que a sua situação com o INSS se resolva. Mas veja bem, isso só vai acontecer se o médico do trabalho te considerar como inapto. Por outro lado, se o médico da empresa te considerar como apto, o que você precisa fazer é informar que está recorrendo ou que moveu um processo contra o INSS e formalizar que não vai retornar enquanto estiver de atestado. A empresa não vai poder te demitir por abandono, já que você está de atestado e está buscando a correção do problema junto ao INSS, mas tem um problema. Se isso acontecer, se o médico da empresa te considerar como apto e você se recusar a voltar, você só vai receber quando resolver a situação com o INSS. Até lá, você vai ficar sem salário. Se você passar por isso, se o INSS negar seu benefício, entre em contato com o advogado imediatamente. Isso pode ser um divisor de águas para você. Outra coisa que pode acontecer na perícia é o INSS não reconhecer que o seu benefício é o benefício 91, mas sim o benefício 31. Se isso acontecer, você não terá direito à estabilidade automaticamente. E a empresa pode te demitir logo após o seu retorno do INSS. Mas tem uma exceção que pode te ajudar bastante nessa situação. Para entender, confere esse vídeo aqui. Mas antes, se esse conteúdo te ajudou, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e vai lá conferir o próximo vídeo.